Vamos falar mais sobre esse assunto? O CNN Novo Dia recebe agora o governador do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, aqui conosco. Mais uma vez, governador, muito obrigada por nos atender nesse momento de muito trabalho por aí. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Estamos aqui trabalhando bastante para recuperar aquilo que tivemos, né, de impacto dos eventos climáticos da semana passada. Estamos aí diante de novos eventos climáticos essa semana, mas firmes aqui para cumprir a nossa missão. Obrigado, bom dia. Exatamente isso, governador. Qual que é hoje a situação do Rio Grande do Sul? Como é que o senhor consegue trazer para a gente esse cenário que estamos acompanhando pelas imagens que chegam aí do seu estado? Estamos falando de vários municípios afetados, mais de 40 vítimas por conta dos estragos provocados pela chuva. E principalmente, como é que está esse trabalho agora de reconstrução do Rio Grande do Sul e também de atendimento às vítimas, inclusive dando esperança para aquelas que ainda procuram algum parente desaparecido, algum familiar, algum amigo que ainda está desaparecido? Na semana passada, nós tivemos um volume de chuvas muito grande, especialmente na região norte do estado, na região nordeste também, pegando especialmente a região da Serra Gaúcha, e essa região dos vales, que é uma região que fica entre a Serra Gaúcha e o centro do estado, para quem não é do Rio Grande do Sul entender, a 2 horas aqui de Porto Alegre. Essas chuvas, né, causaram especialmente um volume grande d'água nos rios, nas bacias dessas regiões, e ali no Vale do Taquari provocaram um estrago que é de conhecimento de todos, e infelizmente essas perdas de vidas aí já registradas até aqui 47. Nós começamos imediatamente, né? Fizemos todo o trabalho de resgate, todo o processo ali de assistência humanitária para essas famílias, para essas pessoas que foram mais atingidas nessas cidades. Mussum e Roca Salles são 2 cidades que ficaram especialmente devastadas por conta da força das águas, mas muitas outras cidades na região dos vales ali foram atingidas também, muito fortemente. E houve todo um esforço aí durante o período do feriado, inclusive, quinta, sexta, sábado e domingo, contando com o apoio de muitos voluntários, de prefeituras da região, o Estado, naturalmente, com as suas forças, para ajudar a colocar algum nível de normalidade para essas cidades, restabelecer a energia elétrica, restabelecer comunicações, restabelecer abastecimento d'água, né? Boa parte disso já avançado, colocamos aí a recuperação de escolas, de equipamentos públicos e começamos a desenhar os programas para dar assistência às famílias, a pequenos comerciantes, a economia local que foi afetada, para que ela possa se reerguer, né? Isso que nós estamos nesse momento desenhando, levantando os dados para poder dirigir para cada um a melhor solução para que possa se reerguer. E começamos essa semana, né, dia de ontem, segunda-feira, com muita força em chuvas na região sul e na região da fronteira oeste, que é a região da fronteira com o Uruguai e da fronteira com a Argentina, pela região sul e na fronteira oeste do estado, que nos preocupa bastante, porque no final da semana passada também choveu bastante em muitas dessas cidades. Então, em muitas delas, a gente já tem pessoas desabrigadas também, houve ocorrência de granizos e fortes ventos, especialmente na noite de ontem, e há uma previsão de muita chuva aí ao longo dos próximos 2 dias, especialmente, até quinta-feira, possivelmente com muita chuva, especialmente na região sul, fronteira oeste e centro do estado, mas também deve chover na região norte do estado, até na região metropolitana. Como os rios já estão muito cheios por conta do volume d'água que tivemos na semana passada, isso nos causa especial preocupação, então estamos em situação de alerta nas diversas localidades do estado, com a Defesa Civil atuando junto às prefeituras para remover pessoas de áreas de risco. Em algumas cidades houve suspensão de aulas, inclusive, por conta desse prognóstico aí de severidade no clima nesses próximos dias. Governador, Leandro Rezende, Larissa Rodrigues, em Brasília, também tem perguntas para o senhor. A começar pelo Leandro. Por favor, Leandro. Carol, obrigado, governador. Obrigado por estar conversando conosco nesse momento difícil. Acompanhando um pouco da história da cidade de Mussum, né, uma das mais afetadas, vi que em 2020 a cidade já havia sofrido com uma forte enchente. O rio transbordou 20 metros, agora foram 30 metros. Agora a história volta a se repetir. O rio transborda e a tragédia, enfim, se abate sobretudo sobre essa cidade. Queria perguntar para o senhor qual a
capacidade de prevenção do governo do Rio Grande do Sul para evitar que essas tragédias, né, esses desastres naturais que têm se tornado frequentes no seu estado, para que evitar de fato que eles voltem a acontecer. Se tem um problema agora, mas vem aí o verão, o que o governo está fazendo para evitar uma nova tragédia, governador? Leandro, ao longo dos anos, né, o Estado, acompanhado também dos mecanismos, ferramentas que são disponibilizados pelo governo federal, né, pelo CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, vem buscando condições para poder fazer esta prevenção. Agora, está claro que precisa ser feito um esforço ainda maior, né, com sistemas, com uma governança ainda melhor para garantir a análise desses dados associados do volume de chuva, volume dos rios, para podermos ter alertas ainda mais efetivos, né, e eficientes. Porque quando a gente está falando sobre alertas em relação a desastres, a gente tem que ter a maior precisão e objetividade possível, porque se você ficar fazendo alertas por todo momento e esses alertas eventualmente não se confirmam, e muitas vezes acabam não se confirmando, se eles não tiverem a precisão, eles acabam sendo descreditados, né, descredibilizados, e as pessoas acabam não atendendo, portanto, aos alertas. Então, é importante que a gente possa evoluir, sem dúvida nenhuma, em sistemas de monitoramento. A gente está buscando isso, né, já tinha determinado em função de ciclones que tivemos há 2 meses atrás, aqui, especialmente no mês de junho, no Rio Grande do Sul, investimentos para novos radares meteorológicos, novos sistemas de monitoramento, e estou, naturalmente, pedindo ainda mais agilidade agora em função desses eventos para que a gente possa ter as condições de emitir alertas mais efetivos, objetivos, né, ter o monitoramento e criar uma cultura também, especialmente nas cidades que estão mais submetidas a risco, né? Nesse caso, cidades às margens de rios que têm essa característica, né? A enchente que você mencionou de Mussum, que pegou no Vale do Taquari, Lajeado, Estrela, Roca Salles, também outros municípios, em 2020, já tinha sido uma enchente muito forte, talvez a maior dos últimos 40 anos, até do ponto de vista estatístico, né? É daquelas enchentes que alguns especialistas dizem é para acontecer a cada 50 anos, pois 3 anos depois a gente está aqui diante de uma situação ainda pior. O que mostra que essa análise sobre esses desastres naturais obedece uma nova condição, né? Totalmente diferente do que assim, as médias, as análises do histórico possam nos permitir prever. Então, vamos ter que fazer um grande esforço aqui de estudos científicos e de sistemas de prevenção que nos ajude a ter melhor condição de previsibilidade, de emissão dos alertas e de criação de uma cultura, especialmente nas cidades que estão mais submetidas a risco, porque a gente tem as zonas de risco dessas cidades, onde foi feita a remoção de pessoas, porque nas enchentes históricas se observou a subida da água até aquele nível, mas o que aconteceu agora foi muito maior, né? E muito rápido. Então, a gente vai precisar criar uma cultura na cidade, já que a gente vai evitar a construção em áreas de risco, mas é muito difícil você remover a cidade toda do lugar e levar para outra localidade, né? Então, a gente vai ter que criar um sistema de prevenção de alertas que seja compreendido por toda a população e desde a educação, até na escola, ensinado às crianças e a todas as famílias que vivem nessas localidades para conseguirmos mais rapidamente remover todas as pessoas que estão em áreas de risco e numa cidade toda que está em condição especial de risco. Governador, onde o governo federal entra nesse trabalho de prevenção e também de reconstrução do Estado? Na sua primeira resposta, o senhor destacou o trabalho de voluntários, de prefeitos, mas a gente lembra no fim de semana o vice-governador, o vice-presidente, presidente em exercício naquela oportunidade, Geraldo Alckmin, visitou o Estado ao lado de ministros. O presidente Lula foi para a Índia, não foi para o Rio Grande do Sul. Inclusive, o senhor chegou a ser questionado sobre essa ausência do presidente, essa visita ao Estado. O senhor evitou falar sobre esse assunto, preferiu se abster, falou que não queria se envolver em qualquer tipo de conflito político. Ontem, em entrevista aqui à CNN, o ministro Paulo Pimenta, ele falou que Lula ele iria ao Rio Grande do Sul se for necessário. É necessário, governador? Olha, eu posso lhe dizer o seguinte, né? Ver as imagens é muito impactante. Sobrevoar
choca ao ver todo o estrago feito, né? A força da água arrastando tudo. Quando você sobrevoa, você consegue ter essa visão. Mas quando você desce e anda pela cidade, conversa com as pessoas e sente, né, junto com elas o que elas sofreram, desde aquela senhora que perdeu o pequeno comércio que ela toda a vida trabalhou para conseguir ter aquela atividade comercial, ou alguém que perdeu o familiar, o relato que a gente recebe das pessoas pela dor de terem conseguido se proteger, mas ouviram os seus vizinhos gritando por socorro e não conseguiram, isso é algo absolutamente indescritível. Então, posso dizer pela minha experiência, né? Eu nos dias seguintes ali já estive visitando as cidades, continuo visitando, vou visitar outras cidades ainda nos próximos dias. Isso nos toca profundamente. Agora, eu entendo a questão da agenda do presidente, tem as suas várias condicionalidades, o país inteiro, os compromissos internacionais. Quando eu digo que eu prefiro não comentar, eu prefiro não fazer juízo de valor, né? O importante é que estejam os ministros aqui, que haja efetivamente a facilitação dos encaminhamentos burocráticos, que o recurso efetivamente chegue, né? Houve esse anúncio aí de 741 milhões de reais. É importante salientar as pessoas que não é um dinheiro que está sendo depositado aqui na conta do Estado ou dos municípios, né? Nesse cálculo, é importante, estou dizendo aqui, não estou reclamando também, porque tudo se faz política, né? Nesse momento crítico aí, só para ficar claro. Está contabilizado aí, inclusive, o custo de combustível das aeronaves, o custo operacional das Forças Armadas, foi tudo colocado nessas contas. Então, o dinheiro que não está é empregado nos esforços para ajudar, mas não é um dinheiro que está vindo aqui diretamente para a reconstrução. Está falando aí sobre as 1.500 casas para serem construídas. Nós ainda estamos levantando justamente as condições das residências que vão precisar ser reconstruídas, porque muitas das casas que foram levadas não são casas de situação precária, em ocupação irregular, de famílias de baixa renda, né? E essas habitações que especialmente o Ministério das Cidades disponibiliza são, via de regra, habitações para interesse social. Então, o que eu tenho dito é que a gente vai precisar customizar soluções, né? Em função da excepcionalidade deste caso, que atingiu áreas centrais das cidades, levando a vida da cidade, né? As cidades, especialmente ali de Mussum e de Roca Salles, colapsaram e vão precisar de soluções especialíssimas, porque todo desastre a gente lamenta, né? Tudo que acontece na vida das pessoas, as famílias que são afetadas, mas via de regra o que a gente observa em cidades que são afetadas por desastres naturais é um bairro que está especialmente em situação de maior risco, que é atingido, mas no dia seguinte ou nas semanas seguintes as pessoas já voltam a trabalhar porque o seu trabalho está lá, né? A fábrica onde trabalham, o comércio onde trabalham continua lá e a vida vai voltando ao normal. É diferente nessas cidades, porque as cidades colapsaram, indústrias foram afetadas, né? Frigoríficos, indústria moveleira, é uma zona bastante próspera ali, onde várias atividades econômicas foram muito atingidas. Então a gente vai precisar fazer medidas de socorro excepcional e de atendimento especialíssimo para as atividades econômicas e para as pessoas que têm renda, inclusive, serem atendidas e essas cidades poderem se reerguer. Governador, Larissa Rodrigues está em Brasília, também tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Larissa. Bom dia, governador. Que bom falar com o senhor. Governador, aqui de Brasília, claro, a gente vai acompanhando as ações do governo federal. Eu sei que não dá e nem queremos tornar algo político agora. O objetivo do senhor, do governo federal, nosso, enquanto imprensa, é pensar no bem-estar da população, obviamente. Mas eu queria ver com o senhor de forma prática. Eu tenho ouvido do governo federal que o que for preciso de liberação de verba vai ser liberado. Até agora, o que a gente tem de informação é 741, se eu não me engano, milhões de reais liberados, anunciados inclusive na última visita do então presidente em exercício. Mas eu estava até pegando um dado que é da Confederação Nacional de Municípios, que fala em 1,3 bilhão de reais para conseguir reconstruir. O que o senhor vê disso? Assim? O que dá para o governo agora colocar, o governo estadual, colocar de verba, vindo com isso do governo federal? Vai ser um longo prazo para tentar se recuperar de forma prática? Como que dá para planejar mesmo essa reconstrução dessas cidades tão atingidas?
Bom, é importante lembrar, como eu estava dizendo, né, nos 741 milhões de reais do governo federal estão computados vários recursos, inclusive a liberação de FGTS para a população atingida, né, o que não é necessariamente um dinheiro para os municípios, para a reconstrução e tudo mais. Tem recursos ali previstos para obras, para postos de saúde, foi anunciado ali 80 milhões de reais no Ministério da Saúde e ainda não foi esclarecido muito bem como é que esses recursos vão ser acessados, né? Porque uma das grandes dificuldades que se tem nesses momentos é superar a burocracia, né? Eu entendo que o ideal seria justamente que esses até pudesse ter um acordo aqui, na verdade, entre o governo federal, o governo do estado, a gente vai antecipando e vai pagando, depois busca algum tipo de ressarcimento, sei lá, tem que ter caminhos mais céleres, mais fáceis, mais sumários aqui, né, nesses processos administrativos, porque o grande desafio, isso não é uma reclamação minha, com quem a gente conversa no Brasil, de outros episódios, de outras situações de desastres naturais, a dificuldade sempre está, né? Tem que preencher o formulário, que é o chamado S2ID, que é o do relatório dos danos ocorridos, aí o plano de trabalho, né, para fazer o convênio, para liberar o recurso. Isso tudo gera uma série de dificuldades, porque, como eu disse, as cidades colapsaram. As prefeituras dessas cidades, que já são cidades pequenas, estamos falando de 10 mil habitantes numa cidade, 5 mil habitantes na outra, já têm ao natural dificuldades com burocracia e mais ainda agora, né? Essa parte administrativa fica especialmente comprometida. Então, já determinei aos meus secretários, olha, não é simplesmente sobre orientar as prefeituras, é sobre fazer com elas, resolver por elas os problemas, porque elas vão ter imensas dificuldades nesse momento. Para poder acessar o tanto de recursos que for possível. Do governo do estado, nós já anunciamos, na semana passada, 20 milhões de reais que nós já estamos liberando nessa semana para hospitais da região que estão sendo especialmente demandados, porque vem ali, além dos atendimentos feitos para o socorro imediato, vem agora uma série de necessidades de doenças correlacionadas aí ao problema de saneamento gerado na região, né, pelas pessoas terem sido submetidas a possivelmente água contaminada, né, que vai gerar alguns problemas de saúde que vão precisar ser atendidos. A gente está anunciando hoje, assinei ontem, hoje está publicado o decreto do governo do estado de um programa que é para dar recursos para as famílias que estão no cadastro único e que foram desabrigadas ou desalojadas, e que são famílias extremamente pobres, de R$ 2.500 para essas famílias, para poder ajudar elas a comprar itens necessários para restabelecerem a sua vida. E a gente estima aqui 25 milhões de reais que deverão ser empregados com recursos do governo do estado só nessa transferência. Além disso, né, a gente está estimando aí mais de 100 milhões de reais que vamos ter que empregar nas estradas por conta de pontes, reformas de estradas, e disponibilizamos também R$ 1 bilhão através do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com prazos de carências diferenciados, né, para famílias que precisarão para restabelecerem as suas casas, poderem acessar recursos, né, de financiamentos, com prazos e juros diferenciados. Prazos alongados, prazo de carência, ficar pelo menos um ano aí sem precisar pagar, voltar a pagar lá na frente. Suspendemos as cobranças de empréstimos que empresas tenham acessado nessas localidades nos anos recentes. Então, vão ficar um prazo aqui que eu chamo de standstill, que é um período sem fazer a cobrança dos empréstimos. Várias medidas estão sendo adotadas de forma a dar a condição dessas pessoas se recolocarem em pé. E, além disso, né, nas doações, é até importante esclarecer aqui, porque nós apresentamos um caminho, uma chave PIX de doações, aqui chancelada pelo governo do estado, porque muitas vaquinhas, né, e iniciativas acontecem de PIX, de transferências de valores por pessoas físicas ou por entidades, e aí nós temos dois problemas. O primeiro, que eventualmente tem pessoas aproveitadoras, mal intencionadas, que, aproveitando a solidariedade e a bondade das pessoas, acabam arrecadando recursos para não utilizarem efetivamente na finalidade que estão prometendo. E outro caso, mesmo pessoas bem intencionadas, entidades que têm a vontade de ajudar, arrecadam esses recursos e acabam
comprando, eventualmente, itens que já não são necessários, né? Como alimentos e mesmo material de limpeza, que num primeiro momento, né, foram necessários e que continuam sendo necessários, mas que pelo volume de doações que foram feitas, já não são os itens prioritários a serem adquiridos. Então, o que nós chancelamos naquela ferramenta de doação é porque esse recurso vai ser utilizado com acompanhamento, né, de um conselho gestor da sociedade civil. Nós estamos chamando várias entidades, né, que têm credibilidade, que são vinculadas às comunidades, desde associações comerciais, Rotary, Lions, a CUFA, outras entidades, fundações que trabalham em situações como essa e que são importantes para ajudar a definir as diretrizes do uso desses recursos de doações para fazer chegar nas pessoas. Importante dizer que essa doação não é uma doação para o governo, para usar pelo governo, porque o governo não tem recurso. É para ser aquele recurso que vai chegar no pequeno comerciante que vai precisar restabelecer o seu negócio, nas famílias que vão precisar comprar itens para restabelecerem as suas casas de uma forma organizada, né? Porque senão ficam concorrendo várias iniciativas e, eventualmente, esse dinheiro acaba desperdiçado. Então, aqui a gente canaliza para um caminho em que, com uma governança bem definida, com transparência, com auditoria, esse recurso chegue nas pessoas. Governador, é claro que o foco da nossa entrevista, da nossa conversa, é a situação no Rio Grande do Sul, por conta dessa tragédia que estamos acompanhando, mas nós, enquanto jornalistas, enquanto imprensa, não podemos ignorar uma notícia política recente que envolve o seu nome. Uma decisão judicial que determina que o PSDB realize novas eleições para a presidência do partido. Presidência do partido, o senhor ocupa hoje esse cargo. O senhor pretende recorrer? E como é que hoje o senhor avalia os ânimos dentro da legenda, já que essa decisão atende a um pedido de um colega de partido, do prefeito de São Bernardo do Campo, o Orlando Morando? Olha, meu foco está todo voltado a atender as famílias aqui, né? Atender as pessoas aqui. Naturalmente, eu atendi a uma convocação das lideranças do partido, né? Você está falando de um prefeito no interior de São Paulo que ficou resignado com o caminho que os ex-presidentes do partido, que a bancada federal do partido, que todas as grandes lideranças do partido decidiram tomar, né, para o PSDB. Eu fui convocado, de certa forma, no final do ano passado, depois do resultado das eleições, a assumir o partido para um período de transição, né? Houve a renúncia dos membros da executiva que então estavam. Essa decisão da Justiça não está falando a meu respeito ou a respeito do mandato da nossa executiva, simplesmente. Ela entendeu, a juíza que deu essa sentença, que a prorrogação que foi feita do mandato da executiva, que não foi feita por mim, é uma prorrogação do mandato feita no ano passado, da executiva anterior. Esta prorrogação teria sido irregular, segundo o estatuto do partido. Esse foi o entendimento desta juíza. Nós já estamos em processo de convenção no PSDB. Justamente quando eu assumi, entendi o chamado que foi feito pelos líderes do partido, né, pelas forças políticas do PSDB, de que no momento em que o partido precisava fazer um resgate, se reorganizar, era importante que eu pudesse ajudar liderando esse processo. Estamos cumprindo esse processo de fortalecimento do partido. Eu sempre entendi que era um momento de transição, tanto é que nós convocamos as convenções. Essa decisão é até extemporânea, porque as convenções já estão convocadas, já estão sendo encaminhadas, os municípios já fizeram as suas convenções, agora em outubro as convenções estaduais vão acontecer, definindo justamente os delegados que vão em novembro fazer a convenção nacional. Então, essa decisão, naturalmente, o partido vai fazer os devidos encaminhamentos jurídicos para poder esclarecer o que já está sendo feito, que já está sendo encaminhado para poder ter a normalidade da vida partidária dentro da democracia, como se pressupõe e como nós desejamos. Governador, mais uma vez, muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda, diante de tanto trabalho que o senhor tem aí pela frente no Rio Grande do Sul. Um bom trabalho e, claro, seguiremos acompanhando muito de perto e prestando nossa solidariedade ao Estado.